Sabe quando você ouve a palavra gratidão? E aí você vira os olhos e fala, nem... Talvez porque essa palavra foi muito banalizada, porque você já ouviu ela ser usada em postagens vazias, em frases prontas e sem profundidade. Ou talvez até porque no contexto clínico você ainda não ouviu a gratidão como algo sério, como algo eficaz, como algo embasado. Mas e se eu te dissesse que a gratidão pode ser uma ferramenta terapêutica super poderosa e é negligenciada na clínica moderna? Eu sou Sofia Bauer, médica psiquiatra, e hoje eu quero te apresentar a gratidão como uma ciência aplicada à psicoterapia. Não mais como uma positividade tóxica, não como negação da dor, não como um recurso que não seja validado, mensurável, que pode ser, sim, aplicado. E aplicado para transformar experiências emocionais do paciente. Nós vamos começar então com uma pergunta para você. Você já aplicou algum exercício de gratidão em seu paciente? Mais importante, você se sentiu seguro ao aplicar? Ou você fica com medo de soar simplista, ou com vergonha de dar um diário de gratidão, ou de parecer uma coisa assim muito fútil, rasa, de ouvir do paciente, mas eu não tenho tempo para agradecer essas coisas, não tenho tempo para ficar escrevendo isso não. Se você já sentiu essas dúvidas, você não está sozinho. É justamente por isso que a gratidão precisa ser resgatada como uma técnica e não como uma tendência. A psicologia positiva, embasada por Martin Seligman, nos mostra que a gratidão é uma das intervenções com mais evidências para a nossa literatura científica. Estudos longitudinais mostram que, como uma prática simples, o diário de gratidão, os pacientes vão apresentar redução significativa de sintomas de depressão, diminuição da ruminação, aumento da felicidade subjetiva e melhorias duradouras do humor, que se estendem por mais de 6 meses, e tudo isso com um exercício que dura 5 minutos por dia. Nossa, Sofia, como é que isso funciona? A gratidão, ela ativa regiões do cérebro que estão ligadas à regulação emocional e ao prazer, como o córtex pré-frontal e o núcleo accumbens. Ela muda o foco da atenção, treinando o cérebro para notar o que funciona. E não apenas o que falta. Eu só falo e reclamo e vejo a vida como ruim. Não, foca no que é bom. E acima de tudo, ela reconstrói vínculos consigo e com os outros na vida. Agora, pensa no seu paciente. Pensa naquele paciente que chega e diz, nada dá certo para mim, tudo está ruim, não consigo sentir alegria, você sabe que há muito sofrimento real no mundo, o mundo está acabando, as guerras, nossa, tudo é ruim. Mas também percebe que ele está afundado numa lente de negatividade crônica. Cuidado, esses pacientes adoecem, estresse crônico da doença. E que, se ele continuar olhando o mundo por esse filtro, a recuperação será muito mais lenta, se ele não adoecer antes. E é nesse ponto que a gratidão entra e você pode usar com certeza com a minha palavra. Eu vou te contar um caso real. Um paciente com histórico de depressão funcionava bem, mas sempre com um peso interno, sempre reclamando. Começamos a trabalhar o diário de gratidão porque ele só reclamava. 3 coisas boas por dia que ele nem queria, mas eu pedi, olha, por mim, se você confia em mim, vamos fazer? E aí, primeiro dia ele disse, não tinha nada, mas no segundo dia eu consegui escrever que o café estava bom, que o cachorro deitou do meu lado, e de repente ele começou já daí a pouco a escrever coisas mais sérias. E ele então me disse, doutora, eu comecei a reparar em coisas boas só porque eu comecei a anotar. E aí eu comecei a ver o céu bonito, eu comecei a ver o sorriso das pessoas, eu comecei a ver que pessoas podiam ser mais vulneráveis, mas que estavam agindo. E aí eu senti aquele alívio. E eu posso te dizer, isso é a neuroplasticidade emocional. A prática da gratidão não apaga o sofrimento,
mas ela cria outras circuitarias neuronais, outros caminhos emocionais. Ela mostra ao paciente que ele pode ver o mundo com uma outra lente, sem negar a dor dele, mas também vendo outros lados que ele não estava olhando. Veja, isso é terapia, isso é mudança de percepção, isso é reorganização cognitiva, isso é um fortalecimento interno. Agora que você já me ouviu, talvez seja a hora de você se perguntar, mas será que isso serve para todo mundo? Porque é uma pergunta que eu ouço direto. E a resposta é quase. Com adaptações em pacientes com baixa estima, comece com o diário antes de propor uma carta de positividade, de agradecimento. Em casos de trauma, evite visitas presenciais de gratidão, ir ali para agradecer a pessoa ou algo do gênero. O foco deve ser sempre ele olhar o que funciona e aí ele vai sentir segurança. Pacientes muito resistentes, a gente normaliza que no início é difícil, mas você vai ver a mudança na ansiedade, na flexibilidade e no olhar positivo. A ciência está do nosso lado, mas o olhar clínico é o que faz a técnica funcionar, é o seu diálogo com o paciente, de convencê-lo, faça isso, pelo menos por 7 dias, 3 coisas boas por dia. Escreve, peça que ele faça isso lá na sessão com você e observa, peça para ele observar na hora que ele escreve o que ele sente, uma sensação boa. E assim você vai construindo com ele o olhar positivo. E por efeito cumulativo, quanto mais se pratica, mais a gente transforma. Circuitaria neuronal se abrindo. E agora? Eu vou te perguntar. Quantos dos seus pacientes poderiam se beneficiar disso? Pacientes com depressão, com ansiedade, muito mais. E ainda não estão fazendo. Quantas sessões você termina sentindo que poderia ter dado um passinho a mais? Quantas vezes você se frustra por ver um progresso lento, mesmo com tanto esforço? E se faltasse apenas uma prática tão simples, tão segura, tão validada como a gratidão? A terapia moderna nos convida a olhar além do diagnóstico, a enxergar o potencial, a ativar os recursos internos, a abrir o cérebro, o córtex cerebral, abrir para as funções que funcionam, a formar redes emocionais neuronais que sustentam a vida. E isso começa com esses pequenos gestos, com ferramentas muito acessíveis como diário de gratidão, com uma mudança de foco, com uma mudança de olhar. E é por isso que eu quero te convidar para o nosso próximo encontro, um evento ao vivo, online, e nele nós vamos aprofundar essas e outras práticas de psicoterapia positiva. Você vai aprender como aplicar com segurança, com profundidade, com embasamento. Você vai ver exemplos clínicos reais. Você vai sair com um plano claro para usar essas técnicas de forma ética, de forma sensível, de forma eficaz, porque o seu paciente precisa mais do que só uma escuta, mais do que só palavras. Ele precisa de uma direção, de uma reconstrução aqui, da percepção, de um acesso ao que está funcionando. E você pode oferecer isso com segurança, consciência, com calma. Eu te vejo na imersão. Prepare-se para descobrir que pequenas práticas mudam grandes destinos.